Então, pessoal, essa imagem aí é da bombeira civil que morreu no Shopping Tijuca, junto com outro rapaz da segurança que também era bombeiro civil. Antes de falar qualquer coisa a respeito desses dois guerreiros, né, que deram suas vidas aí em prol da população, a gente tem que sempre ter a sensibilidade de que se trata de duas perdas muito importantes para os seus familiares em plena virada de ano, né, em pleno final de ano, e uma época que era para todo mundo estar muito feliz, acontece logo aí na virada de ano, aí no início de ano, essa fatalidade, né, essa situação. Então vamos às considerações. Eu vejo um monte de pessoas criticando os comentários, pessoas que nem sequer conhecem a profissão. Eu vejo profissionais da área usando esse mesmo vídeo para poder falar sobre os erros cometidos e tal, e tal, e tal. Gente, é uma falta de sensibilidade. Não vamos usar o vídeo de vítima para fazer uma coisa dessa, né? Se você vai falar alguma coisa a respeito da situação, não vai falar que o bombeiro civil é despreparado, e isso, é aquilo, porque você não sabe o que estava se passando no momento ali. Eu vou dar só um exemplo de como a gente deve pensar numa situação dessa, né? Porque eu vejo muita gente falando que o profissional tinha que estar preparado e tal, e muitas pessoas que falam isso são pessoas que gostam de vender cursos, né, que se acham os maiorais na categoria. Eu já estou cansado desse tipo de gente. Pessoas que fazem um montão de vídeo na internet, mas não vão em uma convenção coletiva de trabalho, não vão em uma moção honrosa, não participam em nada da categoria, em nada, né? E ali gostam de vender cursos, gostam de se promover, ganhar dinheiro na internet, notoriedade, né? Eu sempre falo, não que uma pessoa, não que todas as pessoas que façam vídeos e que se beneficiam da internet, que tenham seu prestígio, que não deva ganhar por isso, né? Elas estão fazendo ali a diferença, estão pregando a prevenção, estão mostrando o caminho. Só que fazem só isso, mas a parte de estar envolvido com a categoria lutando, né, às vezes não faz. E muita gente nos comentários que tecem esse tipo de comentário e não tem sensibilidade com que dois profissionais da mesma profissão que perderam suas vidas, que têm familiares tristes, e que vocês ficam aí nos comentários às vezes criticando se a pessoa teve a conduta errada ou certa. Meu irmão, a conduta desses dois foi maravilhosamente espetacular. Espetacular, porque primeiro que eles ultrapassaram até os protocolos de um bombeiro civil. A gente sabe que tem protocolos, né? O bombeiro civil age no princípio de incêndio, tá? Primeira coisa, sua vida está em risco? A vida da sua equipe está em risco? Se não está, se está, você não combate. Se não está, você consegue fazer alguma coisa. Mas que o aparato ali naquele momento do shopping era do bombeiro militar, tá? Não que o bombeiro civil não vai interagir. Então a gente vai explicar isso agora para acabar com essas palhaçadas que a gente ouve aí. Aconteceu um sinistro. E estão questionando o tempo que se demora para botar uma roupa de aproximação. Os bombeiros civis, eles têm treinamentos constantes sobre colocação de roupa de aproximação autônoma, embora não se tenha tanto tempo com roupa de aproximação em determinados ambientes, em um treinamento mais extensivo, mas eles têm essa capacitação, eles sabem vestir a roupa de aproximação, sabem o procedimento, só que tem muitas coisas que você não estando no serviço você não sabe. Por acaso, você sabe se essas roupas de aproximação elas estão em perfeitas condições de uso? Você sabe se o cilindro de respiração autônoma estava cheio ou estava pela metade? Você sabe se a máscara, os tirantes das máscaras, né, estavam em perfeitas condições? Né? Porque vamos supor que não estivesse em perfeitas condições e um bombeiro fica ali demorando porque ele está considerando se ele põe aquela roupa ou não. Porque se eu não pôr a roupa, vão me perguntar por que eu não coloquei.
E se me perguntarem porque eu não coloquei, eu vou ter que dizer que a roupa não está em condição de uso. O que é uma roupa de aproximação com cilindro vazio? O que é uma roupa de aproximação com os tirantes da máscara danificado? O que é uma roupa de aproximação com defeito? É um bagulho que vai pesar o teu corpo, que não vai servir para porcaria nenhuma. Essa é a realidade. Então você não sabe se o funcionário colocou a roupa em pleno funcionamento, porque nas empresas, quem é que está fazendo o livro de ocorrência? É o supervisor ou é o bombeiro civil? Quem relata? Sabe? Então, tipo assim, são materiais caros, são materiais que precisam passar por manutenção. E quem sabe o que está acontecendo ali? Ninguém sabe. Gente, nós vivemos num país onde a CCT não é cumprida, não se paga o valor certo, não se paga muitas vezes a folga da lei federal, não se paga nenhuma, quanto menos 2, quanto menos 3 nos meses 31. Então quem não é da área já nem entende o que a gente está falando aqui, tá? Então falando para quem entende. Então a gente já sabe que existem muitos problemas na nossa categoria, desvios e acúmulo de função. O bombeiro civil muitas vezes está sobrecarregado. O bombeiro civil é aquele que ajuda o cadeirante, é aquele que ajuda o cara que está carregando alguma coisa, é aquele que segura a escada para o outro subir, é aquele que faz tudo em todos os lugares. O bombeiro civil é porteiro, é tudo. E aí quando chega no final do plantão, o cara está esgotado, com aquela roupa, andando de coturno para lá e para cá, né, suando, num lugar que muitas vezes, eu não sei nem qual é a população flutuante de um shopping, né, do nível do Shopping Tijuca. Então a primeira coisa que vocês têm que considerar é: as roupas de aproximação estavam em condições adequadas para uso? Porque se não estava, transforma a situação do bombeiro civil numa situação ainda pior. E pode ser o motivador da morte desses guerreiros. Essa é a realidade. Porque se você chega num lugar, você está com um cilindro pesado, você está com uma roupa, você está com uma máscara, você está com o equipamento colocado sem oxigênio, ou com pouco, ou com cilindro pela metade, né? E aí, como é que faz a coisa? Segundo, a roupa de aproximação do bombeiro civil, ela vai servir para quê? Né? Ela não é uma roupa de entrar no fogo, ela é uma roupa de aproximação. Para proteger o bombeiro civil, primeiramente, porque ele vai ter que, primeira coisa, ele vai ter que procurar o quadro de energia para desligar a energia para fazer um combate de linha de mangueira, se ele tiver com a sua condição segura, né? Estou seguro para fazer o combate. Minha equipe está segura comigo, o que a fumaça ali às vezes impede, porque você está junto com a pessoa, você não pode sair de perto. Existem condutas para você ficar próximo um do outro, já exatamente para que, se alguém não estiver bem, ou o equipamento estiver mal colocado, um ajude o outro, né? Então, você já tem ali uma roupa de aproximação com respiração autônoma funcionando perfeitamente. Você tem a dificuldade da visibilidade para você encontrar o quadro de energia para você fazer o desligamento, que você vai fazer um combate com linha de mangueira, porque já não é um princípio de incêndio, ou seja, já ultrapassou até o critério do que você, né, está fazendo ali, porque você é um prevencionista de princípio de incêndio. Mas você não vai cruzar os braços até a chegada do corpo de bombeiro. O que você puder fazer para minimizar os riscos, os problemas, né, para que possa garantir que as pessoas possam ter a sua vida preservada, o bombeiro civil vai estar ali com a capacitação. Mesmo que você critique as horas, você não sabe quantas NR essa bombeira tinha, você não sabe quais os cursos que ela tinha, vocês criticam sem saber nada. Eu mesmo não sei nada sobre ela, ou sobre o outro rapaz que também era bombeiro e supervisor de segurança, e dizem que ele era supervisor de brigada. Eu não sei bem, porque eu vou vendo os fatos, mas eu vou falando das questões do que eu acho que devemos considerar, tá? Uma equipe muito minguada para uma população flutuante muito grande. Você via pessoas pegando elevador em meia fumaça. O elevador é um espaço confinado, existe um botãozinho de alarme, que eu já falei sobre isso aqui nos vídeos. É um vidrinho que você quebra, os botãozinhos vêm para fora, o elevador para no próximo andar que tiver, com as portas abertas, e ninguém consegue mais acessar. Por quê? Porque numa situação dessa de fumaça, acaba a energia por o fogo atingir a rede elétrica,
ou por algum motivo o elevador trava, a pessoa morre asfixiada lá dentro. Então, aonde estão os brigadistas voluntários do lugar? Aonde estão as brigadas? Aonde estão aqueles bombeiros que ganham um dinheirinho a mais no contra-cheque? Porque eles trabalham, apesar deles não serem bombeiros civis, eles são profissionais do shopping mesmo, que fazem um curso para dar suporte no momento em que acontece um sinistro. Ou seja, eles sabem o que fazer e eles podem ajudar, né, a fazer as normas de contra-incêndio e pânico, a evacuação do pessoal com cuidado para ninguém se pisotear, né, não permitir que as pessoas peguem o elevador, né, cuidado na escada rolante. Então vai ser uma série de pessoas que já deveriam estar programadas para, numa ocorrência dessa, atuar. Aonde está? Nunca existe um plano de abandono, nunca existe porcaria nenhuma nesse país, porque não se pensa em prevenção nunca. Só quando acontece o problema, vocês querem responsabilizar os profissionais, que por sinal deram as suas vidas, e eu estou falando aqui, eles fizeram a mais, porque eles não precisavam se enfiar no meio da fumaça não, mas eu tenho certeza que no pensamento desses guerreiros que botaram a roupa de aproximação, eles sabem que com aquela roupa, com a respiração autônoma, eles possivelmente podem resgatar alguém que se perdeu, uma criança que pode estar no meio daquela fumaça. Eu tenho certeza que eles pensaram na vida do próximo e não na deles mesmos. E hoje eles morreram e você não vai dizer... hoje não, eles morreram, né? E você não tem que dizer nada. Por quê? Porque eles cederam a vida deles espontaneamente pelo próximo. Pela consideração que eles tiveram com o próximo. E eles nem precisavam fazer aquilo, tá? Porque a linha deles é princípio de incêndio, tá? Ultrapassou, a vida deles já estava em risco, visibilidade ruim, não havia vítimas a ser pegas, né? Mas eles estavam preparados para que, se tivesse a vítima, eles tinham ali toda a capacidade para entrar. Porque sem roupa de aproximação, você, num ato de loucura, você poderia entrar para resgatar uma criança, como aconteceu com a outra jovem que tirou a própria máscara e botou no rostinho da criança e salvou a criança. Ela abriu mão da sua própria segurança, mas salvou a criança. Então, se ela tivesse morrido, ela fez um ato nobre. Ela morreu fazendo aquilo que não foi nem recomendado que ela fizesse, mas ela fez por quê? Porque é uma ação humana, é uma ação não é questão de heroísmo, é questão de consideração com o próximo. Aquela criança não tinha condições, ela conseguiria segurar a respiração, ela conseguiria sustentar mais a vida do que uma criança, entendeu a fragilidade? Então, há muitas coisas que as pessoas leigas criticam, são despreparados, bom, eu tenho certeza absoluta que essa loja já tinha sido notificada, que já devia ter ocorrências no livro, vai para o livro de ocorrência. Eu não sei se ali tinha autonomia do bombeiro civil, porque tem lugares que você não tem autonomia, né? Eu acho que isso já é errado. O bombeiro civil tem que ter autonomia de escrever todos os riscos de uma edificação, todos os riscos, né? E muitas vezes as providências não são tomadas. E outra coisa, não é o bombeiro civil que bota fogo em nada não, pelo contrário, é ele que previne. Então, quando acontece alguma morte, algum acidente, a responsabilidade não é dele. Responsabilize o bombeiro civil por eles serem prevencionistas, por salvar vidas, nunca pela morte de alguém, tá? A pessoa sofreu uma parada cardiorrespiratória, o bombeiro civil fez todos os procedimentos, a pessoa morreu. E aí, a culpa é do bombeiro civil? Lógico que não. Ele fez tudo que estava ao alcance dele para salvar uma vida. Então ninguém tem que ficar com aquele ar mas a pessoa morreu. E a gente por acaso é Deus para trazer a vida de volta? Se todos os protocolos foram seguidos, se tudo aquilo que se aprendeu foi aplicado, não tem o que ser feito. Chegou o momento daquela pessoa, infelizmente. Isso acontece todos os dias nos hospitais e às vezes por imperícia, por negligência. Mas na questão do bombeiro civil, ele é sempre um profissional ativo, ele é sempre um profissional que está ali disposto, né? Chamam um bombeiro civil para tudo, e o bombeiro civil nunca é chamado para as comemorações, ele é sempre chamado para resolver os pepinos. Pode crer que ninguém vai lembrar de você quando estiver comendo um salgado numa festa. Eu sei disso, eu trabalho. Sempre vão lembrar de você só quando precisarem de você, mas você não é importante muitas vezes para muita gente. Você só é importante quando elas precisam. Mas é o seu trabalho. Mas existem coisas que vão além do nosso trabalho. Existem coisas que se chama, se você ser prestativo, prestatividade, presteza.
né? Existem essas características no bombeiro civil. É o cara que faz coisas que está além da sua atribuição mesmo. Ele faz, né? Agora, existe os desvios de função. É o bombeiro civil que tem que ficar parado lá em pé, guardando a escada rolante. E ali ele está ali em pé, desgastado, quando ele podia estar rodando o lugar, o shopping, procurando um vidro quebrado. Esses dias eu vi um vídeo onde um rapaz foi os colegas brincando, jogaram a touca do rapaz, ou o boné, no meio entre uma escada rolante, né, e a escada de descida normal, um meiozinho que tinha. Aí o garoto pulou para pegar, só que aquele chão era falso. O garoto caiu lá embaixo, ou seja, imagina se uma pessoa da limpeza estivesse ali limpando, poderia ter caído lá embaixo também. Ou seja, fizeram uma coisa, botaram uma planta e nunca imaginaram que alguém ia cair ali. Agora, um bombeiro civil, se tivesse visto aquela edificação daquela forma e soubesse que ali tinha um vão, ele ia fazer um inferno no lugar até que se fosse feita uma estrutura ali. Ele iria martelar, ele ia chegar no gestor, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, porque eu sei, os meus colegas fazem isso, né? Existem questões que você vê o risco iminente e você transtorna ali a vida do gestor, porque você sabe que uma vida vai acabar se perdendo ali. O preço do cuidado é a eterna vigilância, aprendam isso. Quem não é profissional da área não sabe nada, não entende nada do que a gente faz durante nossa vida. Então, o pior é que você vê profissionais da área criticando os colegas de trabalho. Que o cara, eles erraram aqui, eles erraram ali. Meu filho, você sabe a história toda, vocês erraram, são humanos, se erraram. Eu vejo, às vezes eu entro em discussões, os caras são chamados para trabalhar, não sabem nem pressurizar uma rede. Eu falei, meu filhão, aonde que existe um curso que ensina a pressurizar rede? Aonde que ensina isso no seu curso de bombeiro civil? Qual é a NR que ensina isso, meu filho? Não tem. Então não é uma prerrogativa do bombeiro civil. O bombeiro civil faz porque já acostumaram com isso. O certo é a manutenção fazer e o bombeiro civil apenas entender o funcionamento. Para uma emergência ele agir. Só que o bombeiro civil se tornou faz tudo e o pior, não ganha nada mais por isso. E aí vocês, quando vai criticar, quando vai bater de frente, mas a vida é assim. Não é assim nada, meu irmão. Se fosse assim, no curso ensinava. Então, ficam calados, porque não tem argumentação. Mas tem que saber, tudo bem, cara, mas isso não ensina no curso. Então, a pessoa que aprendeu de alguma forma, ou entrou lá e aprendeu lá na empresa, então não tem como exigir. Agora, chega lá e faz. Você vai lá e fala que sabe fazer. Chega lá, você destrói os SPK todos, os Splink todo. E aí? Quem vai pagar esse prejuízo? Bombeiro, faz isso daqui, leva isso aqui ali. Aí você pega uma escada, leva ali. Não é teu trabalho. Aí tu quebra um vidro de uma loja. Quem que vai pagar o prejuízo? Tenho certeza que vão descontar do bombeiro civil. Então o bombeiro civil faz um monte de coisas que não são suas atribuições e são responsabilizados quando dá o problema. Você tem ali uma pessoa num shopping, tá ali no trabalho em altura. Eles querem destacar o bombeiro civil do shopping para poder ficar de fiscal de uma obra de uma loja. Não, a loja contrata um bombeiro civil para ficar ali exclusivo, porque esse bombeiro civil do shopping, ele tem seus afazeres. Ele não pode estar ali parado a bel prazer, até porque quando você contrata uma pessoa para trabalhar em andaime, ela tem que ter a NR35, ela tem que ter o equipamento próprio e acompanhamento, para ela não morrer de síndrome de suspensão inerte. Se ela cair e ficar ancorada ali tarde da noite ali e ninguém vê ela, até o procedimento de resgate é diferente, não pode resgatar de qualquer forma. E tem que ter alguém acompanhando. A pessoa encosta na rede elétrica, um excelente profissional, deu um mole, encostou na rede elétrica, acabou o profissional. Deu um infarto, deu uma PCR por algum motivo, acabou o profissional. Bateu o sol, o cara, mas era um excelente profissional, mas não estava ancorado, caiu lá de cima. A gente aprende isso no curso todos os dias. O cara tá tomando medicamento, faltou medicamento de pressão, caiu o cara, cai de cima. Pode ser o profissional que for. A hora que o disjuntor desliga, acabou o profissional. Então, fique ancorado. Então, seja prudente. O preço do cuidado é a eterna vigilância. Então, eu não aguento ver profissionais da área criticando o outro profissional.
né? E muitas vezes esse que critica já cometeu várias cagadas na vida e às vezes nem é um bom profissional. Só quem trabalha com esse tipo de gente que sabe o quanto é preguiçoso, o quanto é relaxado, né? Não sabe fazer um livro de ocorrência. Então, quem trabalha contigo te conhece. Isso eu tenho certeza. Quem trabalha contigo conhece o seu caráter, né? Para ser bombeiro civil, você tem que ter caráter. Você não pode ser um tarado, né? Tem gente que é assediador. O cara simplesmente acha que todo mundo está dando mole para ele, né? O cara não tem cuidado com o seu próprio trabalho. Ele não tem cuidado, ele tá nem aí, ele só quer ganhar o dele, né? É o relaxado, é o imprudente que vê o problema e isso daí que se dane. Quero que dê problema mesmo, entendeu? Então tem gente desse nível. Agora, o nível do profissional verdadeiro, que é aquele cara que vê o problema e resolve, e que vê o problema, e ele sabe que aquele problema vai trazer trabalho para ele, mas ele vai lá, chega no gestor, chefe, tá acontecendo isso aqui. Pô, mas isso aqui não era para acontecer assim e tal, mas aconteceu, chefe. Então vamos resolver isso aqui. Aí você tem todo o trabalho para resolver, mas você vai lá e resolve, né? Você vai lá e resolve. Não era para acontecer, aconteceu, resolvemos, acabou o problema. E aí o chefe vê que você é uma pessoa dedicada. Então, para ser bombeiro civil, para trabalhar com o público, tem que ser profissional. E esses dois guerreiros, com mais outros que estavam ali também, foram heróis nessa situação. Não se deixe pensar que não foram heróis. Eles estavam ali, se equiparam. Mas demorou. Estavam cansados no final de plantão. Estavam considerando algumas coisas, né? Em seus pensamentos, naquele momento, suas emoções, ninguém está dentro da pessoa. Mas se equiparam e foram. E não morreram outras pessoas. E não tiveram vítimas naquele lugar. Com toda a cagada que houve ali, que a culpa não é do bombeiro civil, que foi culpa de uma péssima, talvez, administração, uma falta de pessoal, sempre o dinheiro mandando nas coisas, né? Então eu também não sei como é que funcionava ali, mas a gente vê linha de mangueira sem água, ou seja, a CMI tá funcionando? Era manual ou automática? Tinha alguém para ir lá ligar, se fosse manual? Se é automática, a água já deveria estar saindo, né? Alguém da manutenção desligou a energia para se fazer o combate? Onde estavam os outros funcionários para dar o suporte? E o shopping, as pessoas vivendo como se nada tivesse acontecendo. Em risco, ou seja, colocando mais ainda pressão sobre esses profissionais preocupados, enquanto todo mundo continuava a sua vida. E aí eles perderam suas vidas. E aí, quem vai pagar agora por essas vidas? Quem vai se responsabilizar? Porque eles se foram. Outros vão tomar o seu lugar, né? E aí, a situação vai continuar a mesma coisa? Vai acontecer essa situação em outros lugares? Possivelmente sim. Porque nesse país aqui, a prevenção, ela não vale nada para muita gente. A prevenção, ela só é um valor que é retirado da situação lá do bolso dos patrões, né? Dos chefes. A prevenção nunca é pensada, mas é a prevenção que evita com que você tome prejuízo, evita com que você tome processos na justiça. Então, quando o profissional, bombeiro civil, técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem, notifica uma informação que é de suma importância ser tomada uma providência, tem que tomar providência, porque se não toma providência, acontece isso, vidas se perdem. Então, se uma loja está irregular, se uma loja está apresentando problemas característicos de fio aparecendo, né? Sobrecarga de energia, cozinhas com problemas de vazamento de gás, tudo que for passado como notificação não pode ficar empurrando com a barriga, tem que ser resolvido, tem que ser solucionado. É um DR que está queimando, que está quase estourando, que precisa ser modificado, né? Que vai causar um incêndio às vezes no momento em que ninguém estiver olhando, vai ser um incêndio às vezes no momento tarde da noite, onde o pessoal está fazendo a sua hora de janta. E aí, filho, vocês já viram que as coisas acontecem quando se trata de fogo e energia, né?
acontece em poucos minutos, todo um processo já se desencadeia, né? Uma reação em cadeia já causa um problema grave, um grande incêndio, um grande problema. E agora com esses carros elétricos, pior ainda, né? Carro GNV, carro elétrico e a combustível, né, também. Então, gente, quando forem falar de profissionais, tenham mais sensibilidade. Foram vidas que se perderam. Não está aqui em jogo, se eles erraram, se eles falharam. Não está em jogo isso, eles foram embora dessa vida. Não é nesse sentido que a gente tem que falar, né? Não é o momento, eu posso dizer assim, de falar dessa questão dessa forma, porque você não sabe com que condições esses profissionais estavam trabalhando. Vamos falar dessas questões em outro momento, deixa passar um tempo, né? Depois a gente discute essas situações. Por enquanto está muito recente.